boa noite, bom dia ou boa tarde, queridos irmãos de Madagascar. É uma grande alegria poder compartilhar esse momento com vocês, no retiro de vocês. Eu tenho muito desejo de ir aí. Sou muito atraída também pelos pobres. E para mim é uma alegria, realmente, estar um pouco com vocês. E esse momento, assim, rezando e escutando de Deus um pouco, o Senhor inspirava a vida de Francisco, para a gente pensar um pouquinho a partir desse nosso querido baluarte, tão querido ao nosso fundador, que de forma muito particular tocou o coração do nosso fundador, Moisés, no começo da nossa comunidade. E o irmão de Assis traz inúmeros momentos assim fortíssimos da vida de Francisco, muito tocantes. E eu abri numa página assim, pedindo a Deus que me iluminasse, né? E escolhi 2 eventos que realmente eu encontrei folheando assim rapidamente pelo tempo. E achei muito interessante e acho que Francisco pode nos falar também nesse retiro de vocês aí. E um dos eventos se refere a quando Francisco vivia aquele momento de confusão interior, sem saber se ele devia se dedicar à contemplação ou à evangelização. E aí ele pede ao irmão Marceu que vá até a irmã Clara e peça a ela que reze e também consulte a uma das irmãs que fosse a mais simples da casa, mais ignorante, mais pequena de todas, que rezasse e também dissesse o que escutou de Deus. Também pediu ao irmão Marceu que fosse a um irmão que vivia no eremitério, só em contemplação, em oração, e que ele rezasse para ouvir qual era a vontade de Deus para Francisco. Enquanto o irmão Marceu foi, Francisco ficou rezando a manhã inteira, pedindo a Deus que realmente se manifestasse para que ele pudesse fazer a vontade de Deus, que era isso que ele queria. E irmão Marceu foi, demorou, e Francisco já ansioso, esperando que ele voltasse, e ele então voltou já de tarde, e Francisco levou ele para uma das cabanas lá deles, lavou os pés dele, beijou os pés de irmão Marceu. Depois levou ele para uma refeição que ele tinha preparado para ele. E eles comeram, o irmão Marceu descansou da viagem, porque eles andavam a pé. E depois Francisco o leva para o meio da floresta, num lugar deserto, e lá ele se coloca em oração e de joelhos então ele pergunta ao Senhor: Senhor, o que tu queres de mim? Então pede a irmão Marceu que diga o que foi que os irmãos mandaram dizer para ele que ouviram de Deus. E todos 3 foram unânimes em dizer a Francisco que Deus queria que ele evangelizasse. Francisco ficou inundado de alegria, porque na verdade Francisco queria fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus tendo sido revelada para Francisco, um homem apaixonado por Deus, era alegria profunda ouvir a vontade de Deus. E ele sai na mesma hora, né, muito feliz, e vai imediatamente para o povoado para evangelizar, cumprir a vontade de Deus. Esse foi um dos eventos assim que nos chamou a atenção. Dentro da nossa vocação, nós temos os 3 pilares, que é a contemplação, a unidade e a evangelização. A contemplação como esse lugar onde nós escutamos a Deus, bebemos da sua graça, nos abrimos à sua vontade, recebemos a força do Espírito Santo para viver o amor.
para viver aquilo que Deus nos chama a viver. A unidade como força da evangelização, como caminho que aponta para Deus, como testemunho cristão do amor ágape de Deus. E Jesus mesmo é quem vai nos dizer: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes. A unidade, a vida fraterna é a força impulsionadora da evangelização. A vida fraterna, a vida comunitária, autêntica, no carisma Shalom, só se pode viver com a contemplação, com a graça de Deus. E é um pouco dentro desse caminho que nós vamos começar a nossa partilha, aquilo que o Senhor deseja nos falar. Vocês estão numa missão onde moram, onde habitam os preferidos do Senhor, os pequenos, os pobres. É Jesus quem fala isso, né? Em Mateus 25, ele vai falar, né? Eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estava preso e me visitastes, estava doente e me visitastes. Então, e os discípulos perguntam: mas Senhor, quando é que nós fizemos isso por ti? E Jesus: quando fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes. Vocês vivem no meio dos pequeninos do Senhor, que sofrem muitas vezes fome, desemprego, doenças e tantas coisas que vocês conhecem muito mais do que eu. E como o Senhor aí se revela a vocês através dos pequeninos. É o rosto sofrido, faminto, doente, cansado, ferido de Jesus Cristo, na pessoa dos pobres, dos pequenos. Então, são esses que o Senhor chama vocês a irem de forma especial em Madagascar. Mas sem esquecer aqueles que o Senhor também deseja alcançar. Os outros, os ricos, os outros que trabalham, os outros que têm uma situação melhor, regular, todos precisam de Deus. Toda a humanidade, todos nós somos pobres no sentido da necessidade de Jesus Cristo, da salvação de Jesus. E para os ricos, a partilha com os pobres é salvação, é oportunidade da experiência do encontro pessoal com o Cristo pequeno, ferido e pobre. E de modo especial, são esses os pequenos do Senhor que Ele dá a vocês. É neles que Ele encontra vocês. É neles que Ele visita vocês. E vocês o encontram neles. Depois que Francisco se entregou à evangelização, ele foi expressando cada vez mais profundamente o amor dele pelos pobres. Iniciou lá, naquele leproso que ele beijou um dia. E uma coisa a gente poderia hoje afirmar de forma certa, porque o catecismo da Igreja Católica nos fala: evangelizar os pobres é certeza do céu, porque é o próprio Jesus que diz na palavra, como nós já vimos em Mateus 25, de 31 a 46. Depois vocês podem conferir e rezar com essa palavra. E o interessante também é que Francisco vivia uma alegria infinita, uma alegria transbordante. Onde Francisco passava, essa marca ele deixava da alegria. E o Senhor não só nos promete, como faz-nos experimentar essa alegria. A alegria que vem da evangelização, a alegria que vem da unidade, da vida fraterna.
de amor. Essa alegria que muitas vezes nós vamos esquecendo, vamos deixando arrefecer dentro de nós, porque muitas vezes também vamos desviando um pouco o foco inicial da nossa vida. Lá no começo, como diz a palavra que foi dada para essa pregação, 1 de Coríntios 1, de 10 a 16, São Paulo vai lembrando aos coríntios o começo, onde Deus se manifestou aos profetas, se manifestou ao povo, lá em Moisés, quando o povo foi retirado do Egito. Ali, e durante toda a caminhada do povo de Deus pela terra prometida, o Senhor foi se revelando para o povo, de uma forma muito didática, muito pedagógica, fazendo o povo experimentar o amor dele misericordioso e compassivo. E São Paulo recorda aos coríntios isso. Vocês se lembram quando nós também, os nossos pais, passaram pelo deserto? Nós também passamos pelo deserto. Nós viemos do Egito, do mundo, onde lá nós fomos escravos do pecado, onde lá nós fomos escravos de uma vida mundana que não nos trazia felicidade. E um dia encontramos esse Senhor, que de tal maneira seu amor nos envolveu, que gerou em nós tanta alegria, tanta paz, tanta força, que nos fez capazes até de tudo largar para segui-lo, de partir, de sair da nossa casa, de sair do seio da nossa família, de vocês saírem do vosso país para estar aí. Como Abraão, que tudo deixou, família, parentes, até as terras, e partiu com a sua família rumo àquilo que o Senhor apontava como vontade de Deus. Essa alegria o Senhor deseja resgatar na sua vida. É essa alegria que vai transbordar na sua evangelização aos pequenos. E os pequenos, como os grandes, todo ser humano tem sede dessa alegria transbordante, genuína, uma alegria que não passa, que não é como os prazeres do mundo que passam, é uma alegria que permanece. E se você recorda a sua vida, você lembra desses momentos de grande alegria. E veja quais foram esses momentos. Com certeza foram momentos onde você se deu, onde você deu Jesus aos outros, onde você se desprendeu das coisas para se agarrar no seu Senhor, para se agarrar naquele que te amou e te seduziu um dia. Então, essa alegria também está presente nos Atos dos Apóstolos, que em meio às perseguições, eles se alegravam por serem considerados dignos de sofrerem por Jesus Cristo. A gente vai lendo Atos dos Apóstolos e a gente vai percebendo isso. E vai percebendo também os sinais de uma unidade muito forte entre eles, de uma comunhão fraterna profunda, onde todos eram um só coração e uma só alma. E é ali, nesse lugar, no cenáculo, onde eles estão com Maria. Nós estamos às portas de Pentecostes. E é ali nesse lugar onde eles estão orando com Maria, onde eles estão vivendo a comunhão fraterna, a comunhão de amor em torno daquele que é o Cristo, relembrando tudo que Cristo fez, relembrando tudo o que eles viveram com Jesus, sendo um só corpo e um só coração. É ali que o Espírito Santo vem. É ali que se realiza o Pentecostes. E é esse Pentecostes de amor que o Senhor quer realizar em vocês em Madagascar. É esse Pentecostes de amor e de poder do Espírito, dos carismas, mas especialmente do amor, que Ele quer realizar em vocês, para que isso transborde e as pessoas possam dizer: vede como Ele se ama.
as pessoas, todas sedentas desse amor autêntico, serão atraídos para Jesus. Esse amor de Deus que é ágape. E hoje, amanhã, talvez, nesses próximos dias, nós estamos meditando também sobre a oração sacerdotal de Jesus. E antes de fazer o estudo bíblico de hoje, quando eu preparava essa pregação, me veio a inspiração da oração de Jesus. Pai, que eles sejam um, como tu e eu somos um. E depois eu fui ver que era o trecho da oração sacerdotal, estava sendo a leitura de hoje, né? E alguns trechos, assim, de modo especial, eu trouxe para vocês. Vou ler no computador, porque não consigo ler na Bíblia com a letra pequena. Então, Jesus diz assim: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que sejam um como nós. Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. O amor com que Deus amou o Filho, o amor como Jesus nos amou, até dar a vida por nós. Esse é o amor que Jesus pede para nós hoje. Que eles sejam perfeitos na unidade, para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. E o amor com que Deus ama é o amor ágape, é o amor que dá vida, é o amor que se consome a si mesmo por amor. É o amor que serve, é o amor que lava os pés, é o amor que perdoa, é o amor que cuida. É esse o amor. É o amor que partilha, é o amor que dá de si. O Catecismo da Igreja Católica, quando fala dos pobres lá, ele fala desse amor, esse amor de caridade que nós precisamos ter para com todos. E quando ele fala dos pobres, e ele diz assim: quando partilhamos com o pobre aquilo que ele necessita para viver dignamente, nós não estamos praticando caridade, nós estamos fazendo um dever de justiça. Isso hoje me estremeceu quando eu li, porque eu imaginava na minha miséria que dar um prato de comida a alguém que está com fome fosse uma caridade. Mas, na verdade, é um dever de justiça. Porque Deus criou os seus filhos para viverem com dignidade. Talvez vocês, nesse momento, estejam: meu Deus, mas nós não temos muito, nós temos pouco. Talvez o que nós temos só dê para nós. Você sabe e Deus sabe aquilo que Ele providencia cada dia na sua casa, na casa de vocês. Mas o Senhor diz algo que também nos pode, de certa forma, nos deixar em paz, não na paz que se acomoda, mas naquela paz inquieta de quem quer amar. O Senhor nos chama a amar
aqueles mais próximos, a assistir o mais próximo e ir assistindo aqueles que o Senhor vai nos dando oportunidade de assistir. O Senhor não quer que nós vivamos sem dignidade. O Senhor quer que nós preservamos a vida uns dos outros como missionários. Mas o Senhor também quer que nós partilhemos, que nós amemos. E se não há bens a partilhar, bens materiais a partilhar, há Cristo a partilhar. Há alegria a partilhar. Há um corpo que pode servir a ser partilhado. E para eles, os africanos aí onde vocês estão, talvez seja muito importante eles experimentarem a comunhão de amor, do serviço, da assistência a um doente, da visita a alguém necessitado, da oração por alguém que está sofrendo, do corpo que vai ao encontro e serve concretamente, como Francisco serviu o irmão Maceu, lavando-lhe os pés, e no livro diz que ele beijava os pés do irmão Maceu com carinho, e depois lhe deu a comida, lhe assistiu com aquilo que ele precisava, depois de uma viagem cansativa. Então, o Senhor nos convida a essa evangelização, que não pode negar o sofrimento do outro, que pode sim suavizar o sofrimento do outro. E o Senhor, o Espírito mesmo, vai inspirando a vocês e partilhando com a Wanda como eu percebia, quando ela esteve aqui no Brasil, como eu percebia como Deus ia conduzindo essa evangelização de uma forma tão sábia, tão humilde, tão simples, tão despojada e tão feliz, né? Tão feliz. Partilhe com a pessoa do seu lado, de 2 em 2, o que até agora ficou forte para você nessa pregação, aquilo que hoje o Senhor te falou de modo especial até agora. Então, voltando aqui, a gente sabe que para muitos de nós viver essa pobreza é desafiante. Nos escritos, Moisés colocava que a pobreza, ao mesmo tempo que ela nos atrai, ela nos causa repulsa. Muitas vezes, para muitos de nós, viver essa pobreza num lugar assim como esse onde vocês estão, não é fácil. Porque muitas vezes viemos de uma família onde experimentamos o conforto, experimentamos tudo do bom e do melhor, comíamos o que gostávamos, enfim, tínhamos uma vida boa. E nos acostumamos com essa vida. Nos acostumamos a consumir aquilo que para nós não deixa de ser lícito. E muitas vezes até vivemos com o além do necessário, né? Então, isso tudo que faz parte da nossa história pode ser um desafio para se viver a pobreza. Pode ser, ou também não. Mas o que a gente pode refletir um pouco hoje é que esses costumes, os nossos costumes de vida, eles são uma construção cultural. Então, certos valores como, sei lá, que eu acho que não tem mais nada a ver com vocês, né, da comunidade de vida. E também acho que da aliança também não tem nada a ver. Mas que no mundo tem, por exemplo, valorizar excessivamente roupas de marca, valorizar determinadas comidas, né, que é humano e que Deus nos deu o prazer de usufruir de uma comida saborosa, como é gostoso, né?
muitas vezes comer comidas que não gostamos é muito desafiante. Muito desafiante muitas vezes ter que comer a mesma comida a semana inteira. Muitas vezes não ter naquela semana aquela carne ou aquilo que poderia dar um sabor melhor para a nossa comida. Não é fácil. Por isso, numa missão como essa, nós às vezes precisamos nos esforçar para viver certas desconstruções dentro de nós, certos valores, entre aspas, burgueses, que não cabem no meio de um povo que sofre com necessidades básicas tão grandes. Eu me lembro de uma irmã que uma vez foi enviada em missão para uma cidade do interior, e foi, com os filhos e o marido e tudo. E essa cidade era uma cidade que as pessoas viviam com simplicidade. Então eles começaram também a viver com simplicidade, a se vestir do jeito que o povo se vestia e tudo. E lá permaneceram em missão e realmente tiveram êxitos na evangelização, muitos frutos na evangelização. Tudo. Depois foram transferidos, vieram outros missionários. E missionários assim com hábitos diferentes, que vieram de famílias mais abastadas, por isso se vestiam de forma mais valorizada, mais bonita, com roupa mais de qualidade, enfim, com hábitos diferentes. E começaram a ter dificuldades com esse povo simples. E um dia, um dos missionários, visitando essa família que esteve lá em missão, perguntou, mas como era que vocês faziam para serem tão queridos, para viverem ali naquela cidade? As pessoas falam até da roupa que a gente veste, fala dos nossos costumes, da nossa comida, dos nossos hábitos. O que foi que aconteceu? O que foi que vocês fizeram? E a jovem disse para eles, olha, nós adotamos a vida do povo onde nós estávamos. Então, se o povo vivia com simplicidade, nós precisamos viver, nós vivemos no meio deles com simplicidade. Talvez isso é que esteja hoje sendo uma dificuldade para vocês lá. Tentem ser um com o povo, vivam em comunhão com esse povo. Não ostentem aquilo que vai além da condição social desse povo onde vocês estão inseridos. E aquilo ali foi uma palavra de sabedoria que realmente mudou o contexto dos missionários lá. Nós somos chamados a enculturar o Evangelho. Nós precisamos nos enculturar. Muitas vezes a enculturação é kenosis. Nós não vamos abandonar aquilo que realmente é evangélico, que dá dignidade à vida do homem e que Deus quer para todos os filhos dele. Não é isso que nós devemos fazer. Mas nos nossos estatutos, Moisés fala um pouco sobre a pobreza, no sentido de que nossos ambientes, nossa vida, seja de tal forma sóbria que não constranja nem ricos e nem pobres. Isso é muito importante. Que os ricos não se sintam constrangidos em nossas casas, que os pobres não se sintam constrangidos no meio de nós. Se vivemos isso, essa comunhão de amor com o povo, onde nós somos chamados a amar, a evangelizar, a testemunhar Jesus Cristo e anunciar a salvação, nós experimentaremos a alegria de Francisco. A alegria lá daquele começo, que você experimentou quando tudo deixou para seguir o seu amado,
para seguir o seu esposo. Então, a palavra que Deus dava para essa pregação falava também um pouco de idolatria, nos recordava o amor de Deus fiel durante toda a história do povo de Deus. Mas clamava, conclamava os coríntios a abandonarem a idolatria. Muitas vezes a idolatria não são coisas muito grandes, não. São coisas que nós vamos nos apegando, que nós não queremos abrir mão, que nós não queremos renunciar, nos desprender. E aí nós vamos criando dentro de nós um ranço, uma murmuração, que muitas vezes pode nem se expressar verbalmente, mas está lá, como que arranhando, arrastando a nossa vida, com fardo que talvez nós poderíamos tirar e ser mais leve. Porque Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave. Nós é que carregamos certos fardos em nós. Me lembro daquele filme A Missão, onde um dos padres protagonistas no filme carregava aquele fardo nas costas, subindo ladeira, subindo montanha, aquele peso nas costas, a se penitenciar por causa dos pecados cometidos, por exemplo. Ele não se perdoava e não se livrava daquilo